Olá, boa tarde. É com grande alegria e satisfação que retomamos hoje as lives do Clube da Escrita do Centro de Tecnologia da UFRJ, que tiveram que ser interrompidas durante o período do defeso eleitoral. Eu sou Iris Guardati, técnica em assuntos educacionais, membro da equipe da Coordenação de Integração Acadêmica da Decania do CT. A coordenação é o setor responsável, como alguns de vocês já sabem, pela execução do projeto do Clube da Escrita. E a gente desenvolve as nossas atividades em parceria com a Associação de Pós-Graduandos da UFRJ e com o Laboratório da Palavra da Faculdade de Letras. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, acima um pouco do ombro. Estou usando um óculos de armação clara. Os brincos agora, estou com fone de ouvido daqueles maiores, de headphone, maiores, que tapam as orelhas da gente. Então, eu estou com um brinco tipo pérola, mas que não dá para ser visto. Um vestido de estampa branca e cinza, sem mangas. Estou no ambiente do meu escritório domiciliar, atrás de mim uma parede branca, estou numa cadeira preta e um pedacinho da estante com os livros e um enfeite. Então, gente, como eu estava comentando com vocês, o Clube da Escrita, né, interrompeu suas atividades online e abertas por força de lei no período eleitoral, mas a gente não parou. Durante o intervalo entre agosto e outubro, nós realizamos 4 oficinas e participamos do Festival do Conhecimento da UFRJ. Os temas que a gente trabalhou nessas oficinas foram os seguintes: Voice Viewer, introdução à utilização do software de construção e visualização de redes bibliométricas, com Ingrid Rezende. Essa oficina foi em agosto. A outra foi Organizando sua pesquisa e estudos com o Notion, ministrada por Giovana Lúcio Monteiro, fez parte da programação do Festival do Conhecimento em setembro. 2 oficinas com o bibliotecário do Centro de Tecnologia, o Moreno, sobre ferramentas de busca bibliográfica. Uma delas foi em setembro e foi virtual, a outra foi agora recente, em outubro, e já presencial. Além disso, a gente preparou e exibiu o vídeo comemorativo dos 2 anos do Clube da Escrita e participamos do lançamento do livro Elementos da Escrita Científica para o Pesquisador Iniciante, de autoria do professor Renan Moritz, aqui do CT. E hoje a gente volta, então, para conversar sobre quais fatores considerar na escolha do método de pesquisa, que essa que é uma parte fundamental de todo o trabalho científico e, consequentemente, do texto científico também. E voltamos com tudo, hein, pessoal? Porque a gente convidou para conversar com a gente sobre esse tema uma fera, que é a professora Mônica Silva, uma querida amiga também, que é professora do programa de pós-graduação em informática da UFRJ e autora do livro Como Escrever uma Monografia. E olha, o mediador não fica atrás, não. Outra fera também. Temos aqui, para incrementar essa conversa, o professor Paulo Tostes, do Instituto Infinet, no Rio de Janeiro, onde é coordenador pedagógico de graduação e de pós-graduação. O Paulo é também doutorando em informática na UFRJ. Mônica e Paulo, é uma honra, uma alegria ter vocês aqui contribuindo com a gente no Clube da Escrita do CT. Muitíssimo obrigado pela gentileza em aceitarem o nosso convite. Tá bom? Finalmente, gente, antes de encerrar, eu gostaria de registrar nossos agradecimentos à Diretoria de Acessibilidade da UFRJ, que sempre nos apoia. E pedimos desculpas, a gente está com a intérprete aqui hoje, mas haverá um pequeno interrupção na interpretação em Libras, por conta de dificuldades de acesso, mas esse espaço que ficará descoberto pela interpretação, vocês podem depois acionar a legenda no YouTube, não prejudicar em nada a comunicação aqui durante a live, tá bom?
Eu também não posso deixar de agradecer a Márcia e ao Gustavo, nosso apoio técnico, que ficam aí nos bastidores para poder dar todas as condições para que a gente realize essa atividade, e lembrá-los de que vocês podem, durante a exposição da Mônica e do Paulo, ir fazendo seus comentários, suas perguntas no chat, que ao final elas serão lidas e a gente abrirá um debate maior, então, sobre o tema. Também gostaria de convidá-los para visitar o canal no YouTube do CT, dar uma olhadinha lá na playlist do Clube da Escrita, que tem muito material bacana à disposição, e essa live de hoje estará lá também à disposição de vocês. Então, muito obrigada pela participação de todos, todas e todes, em especial ao Paulo e à Mônica. Agora, então, eu passo a condução dos trabalhos para o Paulo. Muito obrigada. Oi, gente, boa tarde aí a todos. Agradecer ao Clube da Escrita, né, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês aí nessa tarde, né, o pessoal também que está assistindo a gente. Agradecer a professora Mônica por estar aqui, né, também é um prazer estar dividindo esse espaço aqui com ela, uma figura de mediador, né. E, assim, eu começo comentando que, assim, pesquisar é um desafio incrível, né. A gente tem aquela pergunta que ela insiste em ter uma resposta, né? E aí, como lidar da melhor forma com essa pergunta, com essa inquietação que surge, né? Dentro da nossa pesquisa, né? Então, existem diversas maneiras de fazer isso, diversos métodos, né? Que são respeitados pelo protocolo científico. Falar da Mônica é até complexo, né? Porque a Mônica é dona de uma experiência invejável, né? Além de me orientar, ela me inspirou a ser professor de metodologia. Eu atuo também na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, né, como professor colaborador na disciplina. E a Mônica é uma presença muito constante, pessoal, nas minhas aulas. Assim, nos meus exemplos, né, eu sempre trago uma das perguntas preferidas da Mônica, que é aquela inquietação inicial de: mas qual que é a sua pergunta de pesquisa? Né? Meus alunos escutam muito isso de mim, e ao escutarem muito isso de mim, eles nem sabem, mas eles estão escutando a Mônica me falando aqui por trás. Então, assim, hoje a gente vai ter esse período da tarde aí muito proveitoso, né, onde a gente vai tentar ajudar vocês nesse processo, né, de descobrir qual é o melhor método, o que casa melhor, né, e ninguém melhor do que a nossa mestre Mônica para ajudar a gente nessa caminhada. Tá? Então, muito contente novamente pelo convite, e passo a palavra pela Mônica para a gente dar início à apresentação. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro quero agradecer ao Clube da Escrita pelo convite, a Claudinha Marins, a Iris, um prazer rever vocês e poder participar novamente. Vou tentar me descrever aqui como a Iris fez. Eu sou uma mulher branca, estou usando um óculos de aro vermelho, meu cabelo é branco e curtinho, eu estou com uma blusa rosa, com os azulzinhos. Atrás de mim é o meu escritório aqui, então tem umas prateleiras com uma plantinha, uns livros, os meus livros, e é isso. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme estar com o Paulo, é muito bom poder compartilhar esse momento aqui com o Paulo, né? Como o Paulo já falou, aí a gente vem trabalhando em metodologia de pesquisa, né, ensinando, orientando já há algum tempo. Então, hoje, né, o Clube da Escrita me chama para falar de quais fatores considerar na escolha do método de pesquisa, e eu preciso fazer uma contextualização antes de chegar nesse ponto, que é a escolha do método, né? Então, eu vou aqui conduzir vocês, né, para a gente chegar nesse momento da escolha. Eu coloquei aqui, né, que eu coordeno o grupo de pesquisa Humanitas, que é o grupo de pesquisa do qual o Paulo faz parte, onde a gente realiza as nossas investigações científicas, e dou aula como voluntária. Eu já me aposentei da UFRJ, dou aula como voluntária no PPGI, né, que é o Programa de Informática. A gente está montando com muito carinho aí no Instagram para tentar compartilhar um pouco mais o que a gente vem falando, né, sobre pesquisa.
Mas vamos lá, então, nessa contextualização. Primeira pergunta que nos surge, né, é o que é ciência? E eu trago aqui o meu orientador de doutorado, o professor Donaldo, né, que ele sempre falava dessa coisa de você ter o achismo, né, que é o doxa, o que se acredita como verdadeiro, o achismo, a opinião, e você tem episteme, que é o que é conhecido e reconhecido como verdadeiro. Então, a ciência seria esse processo, né, de transformar doxa em episteme, transformar o que você acha de uma coisa que você consegue comprovar, mostrar para os seus pares ali que aquilo é uma verdade, né? Então, seria essa busca pelo entendimento, essa busca por esse conhecimento, tá? E, é claro, essa busca, esse processo, ele tem que ser aceito para quem você está falando. Então, ele vai depender de qual é o público para o qual você está falando, né? Se a tua área é mais subjetiva, se a tua área é mais objetiva, você vai construir esse processo de entendimento conforme a área para a qual você está falando. E esse trabalho que você vai construir, ele precisa ser um trabalho científico. Então, vários autores falam de critérios de cientificidade. Eu trouxe aqui o Castro, que ele é bem sucinto e bem direto, né? Ele resume em 3 principais critérios. É ser útil, né? Ser importante para alguém, ser original, e aí Humberto Eco, que também é um autor que a gente usa bastante nas aulas, é Humberto Eco, do Nome da Rosa, é esse mesmo. Ele tem um livro de como escrever uma tese, e ele fala dessa originalidade como um potencial para nos surpreender, trazer algo novo. E um terceiro ponto que o Castro traz, que é super importante, que é a viabilidade. Se a tua pesquisa, se essa ideia de pesquisa que você tem é viável dentro dos recursos, dentro do tempo que você tem. Se você está fazendo um mestrado, você tem um tempo. Se você está fazendo doutorado, o tempo é um pouquinho maior, né? Mas se é possível fazer naquele tempo. E aí eu trago aqui para vocês diferentes tipos de trabalhos monográficos, né? Começando lá de baixo, a gente tem o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, geralmente assim chamado, no final da graduação ou no final de uma pós-graduação lato sensu, que é um MBA, né? Um aperfeiçoamento, uma residência, um lato sensu. Quando a gente vai para a pós-graduação estrito sensu, que é o mestrado e doutorado, esse produto monográfico é chamado aqui no Brasil, no mestrado, de dissertação e no doutorado de tese. Qualquer que seja o caso, ele tem que atender os critérios de cientificidade, né, como aqueles que eu falei do Castro. Ou seja, ele tem que ser útil, ele tem que ser viável, ele tem que ser original. O que muda, então? Né? O que muda? O que muda é que eu vou aumentando o rigor metodológico conforme eu for subindo nesses graus, né? Então, para um aluno de mestrado, ele vai fazer uma coleta, tudo bem, ele vai lá fazer a coleta de dados. Para um aluno de doutorado, a gente vai pedir que ele faça um piloto antes, que ele teste aquele roteiro de coleta, né, para depois fazer a coleta real. Então, como o Humberto Eco coloca aqui, né, um candidato a doutor ele tem que mostrar que ele é capaz, após formado, né, de conseguir compartilhar, conseguir aumentar esse conhecimento que ele estudou. E para organizar, que quando a gente está fazendo pesquisa, várias questões estão na nossa cabeça, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, de forma a organizar essas questões e esses momentos na cabeça da gente, eu criei esse ciclo da pesquisa, tá? Como qualquer modelo, ele é reducionista. É óbvio que nem tudo está ali, né? Mas a ideia é que a gente tenha um passo a passo para a gente concentrar nossos esforços ali em cada passo, né? Então, nesse ciclo aqui, eu começo com a coleta ali, né? Aquela bolinha preta que vem da informática, né? É o início de um diagrama desse, né? Então, eu estou ali, de repente, eu estou observando um fenômeno ou eu tenho uns dados preliminares sobre um determinado fenômeno.
E aí eu penso, poxa, eu gostaria de estudar esse fenômeno, então vou definir qual é o assunto, o que é nesse fenômeno que eu quero estudar e qual a pergunta que eu vou tentar responder, né? Vou tentar me debruçar sobre nesse fenômeno. Eu estou botando ali capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mas esquece, tá? Não há necessidade. Você pode ser que você, no capítulo de referencial, você divida em vários. Como eu falei, isso aqui é um modelo, e como todo modelo, reducionista. Então, aí tá. Isso seria basicamente o teu primeiro capítulo, né? Então, quando está ali capítulo 1, entenda capítulo introdutório. Nesse capítulo introdutório, a tua função é fazer isso, falar qual é o assunto e qual é a inquietação, como o Paulo falou, né? Qual é a dúvida, onde você vai mirar, o que você quer olhar, se debruçar. Aí, sabendo disso, já sei qual é meu assunto, eu vou para o referencial teórico olhar que outros autores falam sobre esse assunto, né? E vou escrever ali uma compilação desses textos que tem a ver com a minha pergunta. Depois eu vou pensar como responder a minha pergunta, que é o alvo da palestra de hoje, né? Como que eu escolho a metodologia, qual a metodologia que me ajuda nessa pergunta, nesse tipo de pergunta que eu fiz. Depois, tá, eu já sei qual é o método, eu vou aplicar esse método. Eu vou coletar dados como o método manda, eu vou analisar dados como o método manda e finalizar o meu trabalho com as conclusões, minhas principais contribuições, por aí vai, dando abertura, né, novas pesquisas eu coloco no final, o que abre para um novo ciclo. Mas vocês estão vendo ali aquelas linhazinhas em vermelho, e é o seguinte, uma coisa que eu falo sempre, que é pesquisar, é não saber onde a gente vai chegar. Se a gente soubesse, não era pesquisa, né? Era um relato ali só, sei lá, já sei tudo, vou lá relatar, mas eu não sei tudo. Então, pode ser que eu tenha escolhido um certo método, e quando eu vou lá, no real, no empírico, né, no campo, coletar esses meus dados, não está lá tal, e aí eu não posso coletar com esse método. Talvez eu precise mudar o método. E ao mudar o método, talvez eu precise ler outros autores, né? E aí muda o meu referencial teórico também, que talvez eu precise ver outros autores que usaram esse outro método que eu estou pensando em usar. E às vezes eu preciso também mudar a pergunta total da pesquisa, né? Não dá para eu testar exatamente, para eu olhar exatamente o que eu estava querendo, eu vou precisar fazer ajustes, tá? Então, esse ciclo é uma ideia da gente olhar ponto a ponto nessas decisões. Esse ciclo está baseado numa pesquisa hipotético-dedutiva. Nem todas as pesquisas são com essa abordagem, né? Mas aqui eu tentei pegar o maior número de pesquisas que a gente faz, são dessa natureza, então eu trouxe esse ciclo espelhando isso, tá? E eu vou levar o ciclo ao longo da palestra para vocês verem ponto a ponto o que a gente vai falando. Então, o primeiro passo aí, né? Eu trouxe Einstein, né? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, o primeiro passo é você pensar qual é a minha pergunta de pesquisa. Eu trago aqui algumas dicas, né? O tema tem esse caráter mais geral e a pergunta ela vai mais ali no que eu quero descobrir dentro daquele tema. Depois de você ter essa pergunta, aí você vai ler os principais autores sobre aquele assunto. Então, referencial teórico é isso, gente. É você ver os principais autores, e esses principais autores, o que eles estão falando que tem relação com a sua pergunta. A tua pergunta de pesquisa vai te ajudar a perceber o que é para ler e o que não é para ler. Você olha aquele texto e você fala, pô, isso aqui está dentro do tema, mas não tem muito a ver com a minha pergunta, nem indiretamente. Então, pega isso e não prioriza, né? Lê depois, se for o caso, tá? E uma coisa que eu vejo sempre são os alunos, às vezes, muito angustiados, querendo ler tudo, né? E é muita informação. Não tem como ler tudo, né? Então, não é ler tudo, é dar a tua compilação. O teu referencial teórico é a tua primeira contribuição na pesquisa, né? Já é o teu olhar para aquele tema, tá? Eu trouxe aqui um esquema que fala dessa ida à revisão bibliográfica em 2 momentos. Primeiro,
no momento em que eu estou buscando o meu tema. Né? Buscando meu tema, buscando minha pergunta, eu dou uma olhada, o que já existe sobre o assunto, encontro minha pergunta. Depois que eu tenho a minha pergunta, eu volto para ver quem está falando, né, sobre a minha pergunta. E aí esse esquema continua falando de outras questões que estão na cabeça da gente, né, que é escolher os autores em que eu vou me basear, que é ali as hipóteses, suposições, e operacionalizar essas hipóteses, para depois poder ver se tem dados suficientes, se há dados para que eu possa fazer da forma como eu estou querendo fazer. Bem, então, isso fecharia aí o capítulo, né, a ideia de referencial teórico. Do que eu tenho que olhar quando eu estou vendo referencial teórico? Então, eu já defini meu tema, já defini minha pergunta, já li os autores, né, que falam sobre esse assunto. Então, agora é o momento de eu escolher qual método eu vou usar para responder aquela pergunta que eu fiz. E aí entra, né, no ponto aqui da nossa palestra, mas eu precisava contextualizar para a gente chegar até aqui. Então, a primeira coisa aí é a gente pensar naqueles critérios de cientificidade, né? A utilidade, a originalidade, a viabilidade. Então, a viabilidade, o tempo que eu tenho, os recursos que eu tenho, os dados disponíveis, eu consigo estudar, responder, olhar para essa pergunta? Qual o meu interesse pessoal? Isso é importante também. Esse assunto, certamente ele tem que atender os requisitos acadêmicos, né? Se você está no mestrado, ele vai atender o seu mestrado, se está na graduação, vai atender a sua graduação, ele tem que atender o que a banca está aguardando lá. Mas, além disso, ele te dá prazer? É um assunto que você gosta de estudar, né? Então, tenta escolher dentro daquele tema, que provavelmente é o tema que o teu orientador trabalha, tenta escolher ali um aspecto, uma pergunta que te anime, né, a olhar, a ler aquilo. E, além disso, será que ele vai contribuir no futuro para os teus objetivos de carreira? Então, isso são pontos que você vai pensar para ir se delineando aí o teu método, né? Os resultados são publicáveis, são interessantes? O teu estudo que você pretende fazer, ele preenche uma lacuna, ele replica a teoria, ele estende a teoria ou ele desenvolve outras ideias, né? Novas ideias sobre aquele assunto. Então, vai se perguntando aí, né? Eu trouxe aqui um autor, que é o Creswell, que ele traz um estudo prático sobre a organização do estudo científico, né? O Creswell tem esse trabalho dele que fala de abordagens quali e quanti. Eu gosto de fazer um realce aqui que toda pesquisa, mesmo que qualitativa, né, chamada qualitativa, pode ter números, né, e interpretações numéricas dentro dela, assim como uma quantitativa também pode ter. Então, não é assim tão distante esses dois mundos, mas é interessante também a gente, para a gente se firmar qual a abordagem que tem mais a ver com a gente e com o fenômeno que a gente está estudando. Então, o Creswell traz aqui o paradigma, né, a escolha do paradigma. Ele fala do paradigma quant, também chamado paradigma tradicional, pós-positivista, experimental, empirista, que é um paradigma mais objetivo. Ele traz também os autores, né, que usam esse paradigma. É mais objetivo, o pesquisador ele é mais formal, né? Não tem juízo de valor. E, por outro lado, o que ele chama de paradigma qualitativo é essa coisa mais subjetiva, o pesquisador ali interagindo com o fenômeno que ele está pesquisando, e ele traz aí os sinônimos, né? Também chamado construtivista, naturalista, interpretativo, e alguns autores que usam esse paradigma. E ele fala o seguinte: observe aí 5 fatores, né? A primeira coisa é você, né? Um dos fatores a observar é você. Qual a tua visão do mundo, né? É como você percebe o mundo, mais subjetivamente, mais objetivamente, né? O que te deixa mais à vontade? A tua escrita, né? A tua retórica, mais formal, mais informal, como é que você lida com isso?
o treinamento, né? A tua experiência como pesquisador. Por exemplo, se você escolhe um método estatístico, é esperado que você já tenha conhecimento sobre análises estatísticas, né? Porque dentro do teu mestrado, do teu doutorado, talvez você não consiga tempo, lembra da viabilidade, né? Doutorado bom é doutorado feito dentro do prazo lá, né? Então, assim, você tem, talvez não dê tempo de você estudar um outro método, né? Então, vê se você tem esse ferramental já com você. Os atributos psicológicos, né? O teu conforto com a ambiguidade, com o tempo para o estudo, né? Como é que você reage sob pressão, essas coisas aí, para você se perceber e escolher um método que tenha mais a ver com você. A natureza do problema, esse problema que você está olhando, ele é sempre visto, vamos supor, né, que ele seja sempre visto com métodos quantitativos, de uma forma mais objetiva. Então, faça o seu estudo também quantitativo, também mais objetivo, para que você possa comparar resultados, tá? Um doutorado, um mestrado, às vezes é a primeira pesquisa, né, séria que você está fazendo. Então, não tenta inventar muito, né? Então, se já tem ali um pessoal que estudou e deu alguns resultados quantitativamente, leva o teu estudo também para o lado mais quantitativo para você poder dialogar com esses resultados anteriores. E, por fim, aqui a audiência do estudo, né? Como eu falei lá atrás, fazer ciência é transformar a doxa em episteme para aquele público. Aquele público tem que comprar a tua ideia. Então, que público é esse? Quem vai aprovar o teu estudo, né? Quem vai aprovar o teu estudo está esperando um estudo mais subjetivo, ou está esperando a tua interpretação, ou está esperando uma coisa mais objetiva e dados mais, né, numéricos. Esse é um ponto importante para você ver. Eu trouxe aqui alguns métodos existentes, até para a gente ver o que seria o paradigma quant, né? Que métodos poderiam estar representando o paradigma quant e o paradigma quali. Então, a gente tem aí o experimento, o survey, né? Do lado quant, do lado quali, etnografia, ground, de estudo de caso, fenomenologia e outros. Trouxe aqui 2 métodos também, que são métodos agregadores, né? Que eles vão por cima, né? Eles estão acima e às vezes combinando vários métodos dentro dele, que é a Design Science Research e pesquisação. Tá? Tem outros, mas o importante é que os mais usados eu tentei colocar aqui para vocês. Trouxe também aqui o IIN, que o IIN é especialista em estudo de caso, né? Ele tem um livro muito bom sobre o método estudo de caso. Mas no livro dele, ele faz essa associação entre o método e a tua pergunta de pesquisa. Ele tenta associar, né? E a Alves também, eu botei ali embaixo, ela fala que é útil relacionar isso, mas o IIN faz essa tabelinha que ajuda a gente a pensar se essa pergunta da gente, né, é do tipo quanto, talvez um levantamento, o quanto a variável tal impacta na outra variável tal. Provavelmente eu estou diante de uma pesquisa que seria melhor conduzida por um survey, né, por um levantamento estatístico, tá? Então o IIN traz esse exercício aí que eu acho bem interessante. Isso era o que eu queria trazer para vocês aí, que são os principais fatores na escolha do método, né? E vou fechar aqui falando um pouquinho das outras fases, que é a coleta. Na coleta, a gente pode estar coletando com fontes primárias ou secundárias, né? Primárias, você está direto, mergulhado lá no fenômeno, e secundárias, você está lendo sobre alguém que falou sobre aquele fenômeno, tá? É claro que é melhor quando você consegue você mesmo olhar lá o fenômeno acontecendo. Para fazer essa coleta, você vai usar questionários ou entrevistas, dependendo aí do método que você escolheu. Estudo de caso, experimento, né? Qual foi o método que você escolheu. Durante a análise também vai depender do método escolhido. Você vai ter ou um tratamento quantitativo ou um tratamento qualitativo para esses dados. Lembrando também, eu botei essa frase aqui embaixo para não esquecer, que você pode sim fazer pesquisas multimétodo.
pesquisas em que você combina métodos subjetivos com métodos objetivos, né? Qual e quant, de forma a olhar para o fenômeno por diferentes perspectivas. É legal? Super. O lance é viabilidade. Vai dar tempo de eu fazer essa coisa assim, né, tão fechadinha? Tá? Então, esse é um ponto que você vai conversar com o teu orientador. E, a princípio, assim, dá para fazer pesquisas maravilhosas dentro de uma abordagem só, tá? Não se cobre fazer pesquisa aí com esse fechamento, tá? E prosseguindo aqui, você iria para as coisas. Já analisei, né? Já coletei, analisei e vou para as conclusões. Nas conclusões, geralmente o aluno faz um resumão, né, das suas principais contribuições, discute os resultados que ele teve. O que é discutir os resultados? É pegar os seus resultados e dialogar com outros autores que estudaram o mesmo assunto que você, tá? Então, é esse o momento que você discute lá os resultados e você abre novas perguntas, né? É aquela sessãozinha que fecha o teu trabalho monográfico, sugerindo pesquisas futuras. É um momento muito bom, que é o momento em que você dá trabalho para quem vai vir depois, não é para você, né? A não ser que você está no mestrado e você mesmo quer dar continuidade naquele assunto no teu doutorado. Mas, no geral, essas novas pesquisas que você sugere, elas abrem, né? Então, a gente começou lá atrás com uma pergunta de pesquisa e a gente termina aqui abrindo várias perguntas. Então, uma pesquisa boa é uma pesquisa que faz isso, sabe? Que abre a cabeça da gente e traz novas perguntas, tá? Não posso deixar de falar, ainda mais para vocês aqui da UFRJ, né, que o CIB ele tem um manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos da UFRJ muito bem elaborado, que fala da fase pré-textual, né, o que tem que ter capa e tal, o que tem depois, apêndice, anexo, como é que é, qual formato, qual fonte, qual espaçamento. Então, está tudo lá, tá? Então, procura lá na página do CIB, do Sistema de Bibliotecas, que vocês vão encontrar aí a normalização aí dos trabalhos aqui da UFRJ. Botei aqui a bibliografia que eu usei para falar com vocês. Tem aqui a foto de uma parte da minha equipe, infelizmente não estão todos aí, né, mas que são meus alunos, meus orientandos, amigos, é isso. Só prazer trabalhar com eles. Trouxe aqui alguns dos nossos livros, né, que a gente tem feito. A gente está acabando um livro agora sobre adoção de tecnologia, que é o ponto que a gente estuda. Com essa equipe aí, a gente está trabalhando nisso. E vou deixar aqui para vocês o Instagram, como eu falei, a gente está produzindo com muito carinho um Instagram, né? E nesse Instagram eu vou estar falando lá quando é que sai, está fazendo também um novo livro de metodologia, esse livro de adoção de tecnologias, dicas, né? E mentoria, cursos e por aí vai. É isso, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês na UFRJ. Qualquer coisa estou à disposição. Obrigada. Deixa eu aproveitar aqui o tempinho para agradecer, Sulamita, muito obrigada. Não estou ouvindo o Paulo. Oi, Mônica. Oi. Suas palestras são sempre, né? A gente sempre aprende alguma coisa, né? E aí eu fiquei pensando, sabe, em algumas coisas durante a sua apresentação, a gente trocar uma ideia aqui, né? Acho que uma coisa que aparece muitas vezes, né, quando você está fazendo um processo de pesquisa, e às vezes acontece de você ter um aluno que quer experimentar um caminho novo, né? Por exemplo, uma pessoa que é de uma área que não tem absolutamente nada a ver com uma determinada área. Vou colocar um exemplo aqui que eu sei que é real, né? Mas que é um exemplo que, para quem não conhece, pode parecer uma coisa assim muito diferente, né?
um aluno de uma área tradicionalmente qualitativa, né? Filosofia, por exemplo, né? Ele pode tentar um programa, pode tentar fazer pesquisa de mestrado, doutorado em um programa mais quantitativo, como, por exemplo, um programa de informática. Na sua opinião, que você tem muita experiência, né, orientando alunos de diversas áreas, o que você acha desse perfil? É possível um aluno muito quali, de uma área muito quali? Eu sei que essa coisa de quali quant é muito forçado, né, é claro, mas o que você acha dessa história, assim, de quando você tem um caso de alguém que vem de uma outra área e quer entrar num programa que é diferente, às vezes vice-versa, né? Ao contrário também, alguém de uma área muito quant que quer ir para uma área muito qualitativa, não sei. Como é que você vê esse tipo de incursão numa área diferente? A pergunta é excelente, porque assim aponta para uma possibilidade que às vezes o aluno não sabe, né? É claro que o mais natural é que o aluno fique na sua área, né? Às vezes ele faz graduação, mestrado, doutorado naquela área. Mas eu mesma, eu fiz mestrado, né? Eu fiz a graduação e o mestrado em informática, e no doutorado eu fui para a administração. E quando eu fui para a administração no doutorado, a maior parte da minha turma também não tinha feito graduação em administração, tinha gente de todas as áreas, né? Então, é possível migrar de área, sim, né? É claro que você tem no meio dessa migração um processo seletivo. E aí, cada edital do processo seletivo vai indicar se há um peso, alguns processos seletivos dão um peso maior para o aluno que já tem aquela carreira. Então, você vai ter que se esforçar mais. Mas se é um sonho, se você tem essa vontade, pô, eu fiz graduação nisso, mas eu quero fazer mestrado naquilo, vai que possível é, né? Respondi? Só não é tão fácil, né? Ou seja, vai ter uma carga de esforço adicional, né, para o aluno, né? Mas muitos programas aceitam essa, essa migração, né? Eu acho que é interessante o aluno saber. E acontece comigo às vezes, Mônica, quando que um aluno chega já com um método em mente, né? Porque ele conhece muito daquele método, né? Então, a pessoa, por exemplo, domina técnicas de estatística e quer usar a estatística em tudo, mas e aí nem sempre a pergunta de pesquisa casa muito bem, né? E aí, que a pessoa que é muito apaixonada com um método, né, deve fazer assim para trabalhar, né? Como comparar essa questão assim, né, de se desvencilhar às vezes do método que conhece mais para aquilo que é mais adequado, né? Eu brinco em sala, né, que assim, às vezes a pessoa tem martelo e para quem só tem martelo, todo parafuso é prego, né? Então o cara vai lá, ele tem lá o método que ele gosta, que ele conhece, e aí não interessa se é parafuso, se é prego, ele está lá martelando o negócio. Realmente a escolha do método tem a ver com o fenômeno que você está estudando, né? Então, e com o que o teu orientador aí está de acordo, né? Tem a banca, tem essa audiência. No final, você vai mostrar o teu trabalho para essa audiência. Então, tem que ser um método que a audiência tenha respeito e goste e conheça aquele método, tá? Mas foi ótimo fazer essa analogia. Realmente, o pessoal, às vezes, cisma com o método, né? Mas você vai desconstruindo, né? Você vai mostrando que o aluno pode se beneficiar mais se for para um outro método, né? Não precisa bater de frente, certo? Ó, pergunta interessantíssima que chegou aí sobre mais de um método. Podemos usar mais de um método na mesma pesquisa? Se sim, que cuidados devemos tomar? Podemos usar mais de um método. Eu vi que apareceu ali, piscou o rostinho do Marcos Vinícius, né? Ah, aqui, Marcos Vinícius. Ah, tá. Obrigada, Marcos. Bom te ver, Marcos. Tá bom. Valeu, Marcos, pela audiência. A pergunta de como combinar, que cuidados que a gente tem que ter, né? É possível combinar, sim. O multimétodo, né, que a gente chama de multimétodo,
Você pode combinar, tipo assim, você pode combinar até métodos de paradigmas diferentes, né? Você pode fazer, por exemplo, um estudo de caso num determinado local. Aí você conhece ali os detalhes, viu tudo ali. Aí depois você fala, poxa, eu queria saber se o que eu encontrei aqui acontece em todo lugar, se é generalizável. Aí eu parto para uma pesquisa mais quantitativa, mais generalista, né? Então, eu posso combinar dessa forma. Para você combinar, o grande cuidado e a grande orientação é você pensar por que você está combinando, né? Que tipo de coisa você está querendo alcançar? Qual o teu objetivo ao combinar? Por que você está pegando uma palestra, um método Quali, né? Por que você está pegando um método Quant? Tá? É isso aí. Tem outra muito boa aqui, Mônica. Na experiência dos professores, quais são as principais dificuldades que seus alunos apresentam para escolher o método? Eu acho que algumas a gente já tocou aqui, né? Nessa coisa de você ter o ferramental, ter a experiência naquele método. Às vezes o aluno ele gosta de um determinado método, né? Mas assim ele não vai dar tempo dele levar aquele método, ou aquele método não tem nada a ver com a área que ele está, né? Eu acho que o principal desafio é o aluno ficar à vontade e dar contribuições dentro do método que ele escolheu. Porque, assim, pesquisar é isso, sabe, gente? A gente não vai resolver todos os problemas do mundo, não dá tempo. Nem mestrado, nem doutorado, nem no pós-doc. Resolver os problemas do mundo é muito além. Mas é o aluno ficar confortável com as contribuições que ele está trazendo. Sejam elas contribuições mais interpretativas ou contribuições mais quantitativas. Tá? Você, quando estava falando dessa coisa do multimétodo, né? Eu fiquei pensando também que assim é bacana ter um multimétodo, né? Muitas vezes vai dar uma robustez maior na pesquisa, mas a gente tem que ser muito realista, né? Quando está fazendo uma pesquisa, que quanto mais a gente incrementa questões, né? O aluno vem se empolga com a pesquisa, olha, agora eu vou combinar com um método diferente, vou adicionar mais uma camada aqui, embora isso seja às vezes, né, até desejável e bacana para a pesquisa, nem sempre dá tempo, né? Então, eu acho que o tempo ele é um dos principais fatores, né? O tempo, não só o tempo todo da pesquisa, mas também o tempo que a pessoa tem disponível para si, né? Porque os alunos raramente são alunos em tempo, né, integral, muitas vezes eles têm outras atividades, às vezes até são alunos em tempo integral, mas também tem questões da vida, né, familiares, etc., e não dispõe de todo o tempo para pesquisa, né? Então, assim, eu acho que avaliar o tempo, né, é uma coisa super importante, né, como você já tinha colocado. E aí tem a pergunta do Marcos, né, que está aí na tela, falando do multimétodo, né? E aí, como é que é a estrutura da tese, Mônica, quando está multimétodo? Como a gente estrutura normalmente, né? Ou como você Como eu estruturaria? falei, aquele esqueminha que eu trouxe, né, o ciclo da pesquisa que eu criei lá, ele é reducionista, né? Ali eu estou falando de uma forma a mais comum de fazer pesquisa, né? Agora, como que o aluno vai mesclar vários métodos, né? O Marcos Vinícius é de doutorado, né? E aí o aluno de doutorado, às vezes, ele quer mostrar, né, essa completude, esse olhar por várias perspectivas dentro do mesmo fenômeno. E aí, nossa, é livre, né? Você pode começar, sei lá, com uma revisão sistemática de literatura lá, ao invés de você faz uma revisão bibliográfica preliminar, depois entra numa revisão sistemática, faz o estudo de caso, depois mostra a estrutura em si, né, da tua tese ou da tua dissertação, ela é livre, né, desde que
o leitor consiga navegar, né, fluir pelo teu texto, né? Eu costumo falar que o aluno tem o modo pesquisa e o modo escrita. O aluno em modo pesquisar é não saber onde eu vou chegar. Então, o aluno nesse modo, ele vai pesquisando para tudo quanto é lado. Na hora de escrever, você tem que dar uma linearidade para isso aí, para que o leitor te acompanhe, né? Então, você tem que organizar essas suas viagens, né? Você foi, veio lá, mas agora você tenta colocar isso de forma mais linear mesmo. Uma forma legal de você ver se isso está claro que você vai seguir o teu estilo, né? Mas o teu orientador também te acompanhando aí. E quando você chega na qualificação também, em geral, mestrado, doutorado, né? Tem um momento de qualificação, você vai ter pessoas de fora para olhar se está fazendo sentido. É muito comum nas bancas que eu participo, né, vir uma organização que foi combinada pelo aluno com o orientador, e quando a gente lê o todo, a gente dá ideias, pô, seria legal se esse capítulo fosse para lá, para cá, o que não é nenhum demérito, né? A gente pesquisar é isso, você está sempre melhorando o teu texto, né? Esses momentos em que você tem outros pesquisadores lendo o seu texto são momentos muito ricos, muito assim de um privilégio, né, de você ter alguém lendo o teu texto e dando contribuições ao produto que você está desenvolvendo. Então são momentos, apesar de eu sei que rola um estresse danado, né, na hora da qualificação, na hora da defesa, mas esses momentos são momentos em que você tem esse feedback de alguém que está vendo pela primeira vez aquele teu texto, aquele teu produto, e está esmerilhando, está melhorando o teu produto, né? Então, as contribuições são muito boas. Eu sempre saio da banca, assim, dos meus alunos, grata, né, aos colegas que trouxeram lá várias ideias. E o produto final, né, que, aliás, é interessante a gente falar isso, qual é o produto final de um mestrado ou de um doutorado, né? É óbvio que tem a tese, né, e também da graduação, é óbvio que tem a tese, a dissertação, o TCC, mas o produto mais importante é esse recurso humano aberto a pesquisar, né? Então, é esse doutor que foi formado, é esse mestre que foi formado, é esse graduado, bacharel, licenciado, né, que se formou, que está aberto a ouvir, a olhar para o seu produto, a melhorar sempre, né? Que a pesquisa é esse processo. Eu olho para a minha tese de doutorado, olho para a minha dissertação de mestrado e vejo várias oportunidades de melhoria. Então, voltando lá à pergunta do Marcos, né? Como estruturar, segue o teu estilo, olha confirma com a tua orientadora, né? E depois vai para o abraço, ver se a banca acha que aquilo tá indo bem, está fluindo bem, e se não tiver, sem menor problema, vai lá, altera, vai ficar melhor. Com certeza vai ficar melhor e vai ficar lá, né? Público. Muito legal. E aí, Mônica, uma pergunta que apareceu aqui também interessante, né? Sobre aí da Rafaela, adotar o método mais encontrado no referencial teórico é um caminho bom para escolher o método a ser utilizado em um projeto? Oi, Rafaela, tudo bom? Assim, eu acho que é um método seguro, né? Como eu falei, é um método que você pode, dali, discutir mais facilmente os seus resultados com os outros resultados de outros pesquisadores que usaram o método igual. Então, se você, por exemplo, usou um método estatístico, né? Vamos dizer que você chega lá um R ao quadrado, né? O teu R ao quadrado deu um certo número, dos outros dava sempre menor, você tem o que falar, né? O meu está melhor ou está pior, está convergindo ou não, deu diferente. Isso é uma outra coisa super legal, Rafaela. Qualquer que seja o método e qualquer que seja a sua contribuição, se ela está igual, legal que ela está igual, está convergente. Né? Você fala, está convergindo aqui ali.
Se ela está diferente, você vai falar também, né, que está diferente por causa disso, você tem alguns insights que talvez expliquem essa diferença. Mas tudo é resultado de pesquisa, né? Não é à toa que eu adoro fazer pesquisa, porque é uma aventura, e é uma aventura ganha-ganha, né? Eu lembro de um trabalho que assim a orientanda não conseguiu provar o que ela queria provar, né? E ela estava ali nervosa, falei, poxa, muito legal. Então, esses assuntos, né, que ela estava tentando dizer que isso afetava aquilo, mas ela não conseguia, né? Não tinha nunca para afetar A afetar B, ela tinha que mexer em A. Aí quando ela mexia já não afetava B2, né? Tinha B1, B2 e aí não dava certo. Falei, pô, é uma contribuição. A contribuição é saber que essas variáveis não são sabe, não estão ali numa relação de causa e efeito. Realmente não há, talvez elas estejam ortogonais, sabe? Então, isso também é contribuição. O interessante da pesquisa é isso. Sempre há uma contribuição, mesmo quando você não se depara com o que você queria. Espero ter te respondido. Mônica, agora você comentou dessa coisa do ser um caminho seguro, né? Por você repetir o mesmo método que os outros pesquisadores vinham, né, trazendo nas pesquisas anteriores. Eu também penso que é por aí, né? A pessoa está sendo tradicional nesse sentido, né? Aí eu penso que a pessoa mudar de método, né, do que aquele método mais comum que está sendo utilizado, aí tem que ser uma escolha bem consciente, né? Que é uma chance para inovar, né? Ó, estou inovando. Todo mundo só pesquisou aqui, né? E inovar pode ser importante, principalmente no programa de doutorado, que você tem a questão do ineditismo, né, como um dos fatores, né? E, então, assim, nem sempre, né, seguir o caminho que os pesquisadores seguiram anteriormente, né? Ele é um caminho, o único fator que a gente olha, né, para escolher o método, né? Embora seja super seguro, né? Eu, por exemplo, considerando o meu perfil, né, eu caminharia talvez no encontro da Rafaela, assim, né? Eu ia procurar dialogar dentro do que já existe e dar uma contribuiçãozinha a mais. Não sei se eu mudaria um método, né? Sugeriria um método novo, diferente, mas eu acho que a gente precisa atentar, né? Pensar para essa coisa porque senão todas as pesquisas para aquele determinado tipo de problema vão seguir sempre o mainstream, né? Vão seguir sempre aquele método, e aí não abre muito espaço para inovação, que é o outro lado da moeda, né? Eu acho que você traz aí, pode sim trazer, né? Você fazer o mainstream, mas trazer alguma característica nova, um pedacinho novo, aí tudo bem, eu acho que é válido sim. Mas nunca percam de vista a banca, né? Quem é que vai avaliar o teu trabalho? Então, às vezes, você é muito inédito, e lembra lá atrás, na palestra, eu falei, é o processo formal, mais formal possível, de transformar a doxa em episteme, né? De transformar o achismo em algo que aquele público aceite. Então, olha para o público, né? Olha para quem está avaliando, vai avaliar o teu trabalho. Tá? Então, a escolha do método tem a ver com isso. Como é que essa banca olha isso? Uma dica é você assistir defesas de outros colegas e ver essas bancas. Legal, Rafaela, obrigada. Então, acho que é bom, sabe, você conhecer a banca, né? Conhecer os prováveis professores que vão atuar na sua banca, tá? Para saber o que eles esperam de você, que nível de formalismo eles esperam de você, tá? Eu vi que passou uma mensagem ali da Claudinha. Obrigada. Sim. Obrigada. Obrigada por me chamar, adorei. E, Mônica, olha que interessante a pergunta sobre pesquisação, né? Que é uma pesquisa que foge um pouco da área de tecnologia, né? De informática, enfim, mas que é muito usada nas áreas de educação, né? Enfim, mas você que tem muita experiência, provavelmente pode até ter visto alguma
pesquisação na área de tecnologia, de informática também, né? Que é um método, na verdade, bem amplo, né? O que você acha? Em que casos que a pesquisação é recomendada, né? A pesquisação, eu gosto do método, gosto muito, né? Porque é uma oportunidade de você mudar o ambiente pesquisado, né? Então, você vai, olha para aquele fenômeno, por exemplo, dentro da educação, que a Verônica está trazendo, e aí você olha e você vê problemas, você relata aqueles problemas, e você sabe, né? Você tem ideias de como poderia minimizar aqueles problemas, ou melhorar aquele contexto, aquele ambiente. Então, assim, a pesquisação é uma pesquisa, né, como o nome diz, que vai além da pesquisa, ela vai alterar o ambiente pesquisado de forma a dar alguma contribuição. Então, você altera aquele ambiente pesquisado e, às vezes, você tem uma outra etapa em que você mede para ver se ficou bom, né? Se ficou bem, se ficou melhor. Então, você olha o anterior e olha como ficou depois. Mas mesmo que você não tenha esse tempo dentro da viabilidade do teu mestrado, do teu doutorado, a pesquisação é algo aí que você vai sempre de acordo com o teu orientador, né? Mas a pesquisação traz isso, né? De você aplicar. Então, eu acho ótimo, Verônica, eu acho que o nosso país precisa, sabe? Ainda mais na educação. A educação é base, então, se você está ali debruçada sobre um fenômeno, você vê oportunidades de melhorias, né? Bota essas melhorias lá, se for possível, naquele contexto que você está estudando, e relata como é que foi isso, né? Eu já usei, sim, Paulo perguntou, né? Eu uso muito na área de quando eu tenho assim algum aplicativo, alguma ferramenta, né, que possa mudar na educação ou na saúde. Então, o meu olhar é esse na informática, como é que a informática pode melhorar algumas questões da educação e da saúde. E aí a gente já usou, sim, pesquisação para poder implementar esses achados de pesquisa, né, para melhorar aquele ambiente, tá? Mônica, surge aqui uma inquietação, né? Aí, do Marcos. O aluno de TI se empolga muito em programar e fazer lá os artefatos computacionais e esquece da pesquisa em si, né? Boa, Marcos, boa. Como lidar com essa questão, né? Sim. Primeiro, assim, que fazer um projeto, fazer um aplicativo rodar, não é um projeto de pesquisa. Não é porque ele rodou, né, que pronto, legal, né? Era isso. Aí eu vou começar a perguntar, por que você usou a linguagem tal e não a tal, né? O método vem atrás tentando gerar conhecimento enquanto eu desenvolvo esse aplicativo. Quais as decisões que eu tomei ao longo do desenvolvimento do aplicativo, né? Então, o método, a metodologia, né, Marcos, como motivar, é falar que o que ela vai trazer para esse aluno está além daquela coisa tangível, né? Ela está trazendo conhecimento, que a nossa busca como pesquisador é a busca pelo conhecimento, né? Então, um projeto de trabalho, eu falo na aula, né, ele é diferente de um projeto de pesquisa. Um projeto de trabalho eu tenho que fazer aquele negócio, tá? Né? Entrega. Num projeto de pesquisa, eu tenho que dizer por que eu fiz daquele jeito, por que aquele jeito é melhor, o que eu poderia ter feito diferente. As perguntas, né? As perguntas o tempo todo, tentando trazer mais conhecimento sobre aquele processo de desenvolvimento. Não basta desenvolver, né? Eu estou gerando, lembra do produto? O grande produto importante é o recurso humano que está sendo formado. Então, se eu estou formando um mestre, é um mestre, não é um programador, né? Esse mestre, ele precisa saber, depois de dar uma aula e entender o conhecimento que está ali por trás, né? Por que foi feita aquela escolha daquela linguagem, daquela plataforma e por aí vai, tá? Então, eu acho que a motivação vem desse além
do objeto em si que está sendo construído, desse além que a gente só ganha quando a gente organiza a nossa cabeça para olhar por meio da metodologia, né? Para olhar para aquele fenômeno. Tá? Eu acho até, Mônica, que também uma forma interessante de motivar esses alunos, eu passei muitas vezes por esse problema que o Marcos está tendo, né? E trabalhar, às vezes, com alunos que são muito práticos e querem desenvolver um aplicativo, querem desenvolver alguma solução que é muito tecnológica, né? E uma coisa que eu costumo usar como elemento aí de motivação é que o aplicativo, o software, ele é datado, né? Mas, por exemplo, ao você produzir uma coisa que está junto com o aplicativo, né, algumas vezes, mas que é um outro tipo de produto, né, que ele talvez seja um pouco mais perene, é uma maneira de fazer com que eles se empolguem também um pouco mais com esse processo de pesquisa, né? Outro dia, só para citar um trabalho, eu estava vendo a cartilha, né, de detecção de fake news, ou boatos, né, que foi elaborado lá pelo grupo do CERT-PR. Era uma cartilha, né? Obviamente, aquela cartilha passou, para chegar à elaboração daquela cartilha, houve todo um trabalho de pesquisa, né, por trás. É uma cartilha que é free de qualquer tipo de tecnologia, assim, para que você possa utilizar, né? Ela vai muito no nível do treinamento, que as pessoas conhecem, ótimo para distribuir para as famílias, para pessoas que são leigas, que não tem nada a ver com a área de tecnologia, por exemplo, né? E essa cartilha pode ser complementada por um aplicativo que detecta fake news, por exemplo, né? Então, uma coisa que o Marcos tem tentado aí com os alunos também é fazer com que eles entendam que a pesquisa, muitas vezes, é muito mais perene do que a tecnologia produzida pela pesquisa, né? A pesquisa, ela, ela tem uma característica mais robusta no tempo, ela vai durar, vai poder ser reutilizada com outra tecnologia, sabe? E aí eles se empolgam um pouco mais em ver que a coisa não está só na construção do artefato. Eu acho que essa coisa da construção do artefato, né? E a Mônica até fala isso num dos vídeos dela, que tá bacana, tá lá no canal do Instagram, é porque a informática, a tecnologia é uma ciência muito prática, né? Ela é muito pragmática. Então, no início, acho que até, né, para as primeiras pesquisas em tecnologia acontecerem, elas se entenderem com a questão da metodologia do trabalho científico, né? Esse casamento aí demora, já acontece, obviamente, há muito tempo, mas para pesquisadores já tem mais experiência. Para os alunos que estão no início da sua carreira, é mais complicado, né? Verdade, verdade. Não sei como é que a gente está. Tem um monte de pergunta, né? Muito boa essa interação, né? Mas a gente tem mais tempo, enfim, acho que a gente pode dar uma mensagem aí final para encerrar, né? Eu acho que você tinha mais perguntas, lembra, Paulo? Acho que a gente tem mais tempo aqui. Temos sim, assim, por exemplo, assim, uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente comentar, né? Me vem à cabeça assim, Mônica, o que você acha? Dá para fazer uma pesquisa trabalhando, né? Ou seja, não, o aluno ele quer fazer mestrado, quer fazer doutorado, e ele não tem disponibilidade de tempo integral, né? Ele não pode parar a sua vida, né, para se dedicar só à pesquisa. Eu vejo muitas pessoas que, né, têm essa vontade de pesquisar, têm essa inquietação, né, mas não têm as condições de se dedicarem totalmente ao trabalho de pesquisa científica. O que você recomenda nesse caso? O indivíduo desiste? Não, desiste não. Desistir não. De sonho não. Assim, o que eu falo para os meus alunos, eu tenho vários alunos, né, nessa situação, no tempo parcial, a gente vai fazer o melhor possível dentro do contexto, sempre focado na viabilidade, na utilidade, na originalidade, né? A gente vai dar uma contribuição, vamos olhar aquele fenômeno, vamos tentar
publicar ali, né, algo inédito. Não vai ser fácil, né? Não é fácil, mas não é fácil também, mesmo quando o aluno está em tempo integral. Eu vejo alunos, às vezes, aí vai depender de como, né, você lida com o tempo na tua vida, né? Mas dá para fazer ótimos trabalhos em tempo parcial. Um cuidado é como que o edital de ingresso, para onde você se candidatou, né, se permite, como é que é essa relação com esse teu tempo reduzido. Você vai conseguir fazer as disciplinas, você vai conseguir participar das reuniões do grupo, do laboratório, que isso é muito legal, né? Tem uma troca que acontece ali que, se você está preso no horário de trabalho, você acaba perdendo. Mas, às vezes, não dá para ter o melhor de tudo, e a gente vai trabalhar em cima do melhor contexto possível, do que pode ser feito dentro daquele contexto, né? Do melhor que eu posso fazer dentro do contexto que eu tenho. Não dá para mudar o contexto, né? Eu já tive aluno assim que o casal engravidou e isso deu um gás, né? Deu um gás no trabalho. Já tive outros que o casal engravidou e aí focaram na gravidez e não conseguiram, deram uma parada e voltaram, né? Seja lá qual for o seu caminho, é o seu caminho, né? Você vai fazer o melhor possível dentro do contexto que se apresenta para você e de como você reage àquele contexto, que muitas variáveis não estão no teu controle, né? A vida, a gente teve aí agora, né, um exemplo bem forte, que foi a pandemia, né? Então, quando começou a pandemia, vários alunos ficaram muito e vários professores também, né, perdidos, assim, ninguém programou uma pandemia. Então, a gente fez o melhor possível dentro desse período pandêmico, né? Estamos aqui fazendo o melhor possível dentro desse período pandêmico. É que, às vezes, o aluno mesmo se cobra em fazer o que ele faria quando ele estava lá, sei lá, na escola, lá, né? E ele tirava A. Então, ele tem essa ideia na cabeça, né, de dar o melhor e conseguir uma completude, mas mudou, né? O momento mudou, o contexto mudou, a vida adulta tem os seus desafios, família, tal. Então, quando a gente está com um aluno ali, final de graduação, mestrado, doutorado, a gente está falando disso. A gente está falando de uma vida em que a pessoa tem que se financiar, né? Financiar a família, cuidar às vezes, né? E vamos fazer o melhor possível dentro desse contexto. Tirar um pouco essa ideia do tudo ou nada, sabe? Como o Paulo provocou, né? Desisto, não tenho esse tempo, então desisto. Não, você vai achar um programa que te receba e no qual você consiga dar uma contribuição que tenha um peso de mestrado e doutorado dentro do tempo que você tem disponível, né? E aí, nesse caso, você tem que ser esperto, né? Você tem que escolher o método que mais viabilize esse teu esperto no sentido de inteligente ali na escolha, para que você não se perca, né? Tenta fazer um caminho mais reto para não ter idas e vindas, tá? É essa minha sugestão aí. E, Mônica, que dica a mais você pode deixar para o pessoal assim, que está nessa jornada aí do TCC, ou que está começando, ou de repente está empacado, não está conseguindo sair do caminho, enfim. Que você pode dar uma palavra aí final para o pessoal? A minha palavra é divirta-se, sabe? Porque, gente, é um privilégio, hoje em dia, a gente poder fazer pesquisa, né?
chegar nesse nível, né, de acabar uma graduação, acabar um mestrado, acabar um doutorado, chegar nesse nível de poder fazer um curso desse grau é um privilégio, não é não? E dentro desse privilégio, você poder escolher a pergunta, é claro que tem sempre o cuidado do teu orientador, mas assim, você poder estar falando de algo que você escolheu, né? Você escolheu ir para aquele mestrado, ir para aquele doutorado, então aquilo já tem algo a ver com você. Então aproveita, né? Aproveita esse momento. Eu acho que é isso mesmo. Aproveita, tenha prazer, se permita as contribuições que você alcançar, festeja, né? Bota lá, escreve, vende a sua ideia, tá? Por aí, desistir nunca. E se divertir, é isso mesmo. Então é isso, eu acho que a mensagem final olha para apesar de toda a... Eu sei que tem uma angústia, que tem uma ansiedade em terminar, eu sei de todo esse contexto acadêmico, a gente sempre tem, né? Eu vinha dar palestra hoje, a gente fica ansioso, a gente sempre está, né? Apesar desse contexto, pensa isso, né? Olha que legal você está podendo dar uma contribuição aí dentro de um assunto que você escolheu por um motivo ou por outro, aqueles motivos que a gente discutiu, né? Ou por prazer, ou porque vai te ajudar na tua carreira, mas você está tendo a oportunidade de se debruçar com detalhe em cima de um fenômeno ali e talvez dar alguma contribuição, né? Isso é fantástico, eu acho. Eu vou me permitir, Mônica, também dar uma dica que eu aprendi com você. Essa dica me valeu muito, assim, para ir. Eu tento repassar para os meus alunos, sabe? Assim, o nada, ele não pode dar origem a alguma coisa, né? Então, a leitura, né, de trabalhos anteriores, né? Quem já passou por essa dificuldade, sabe? Você está fazendo TCC da graduação. Olha, gente, um bom ponto de partida, né, para começar, né? Aprendi isso com a Mônica, faço isso com meus alunos, né? A gente lê os TCCs anteriores que foram defendidos, né? Que métodos foram usados, qual foi o caminho. A gente faz uma atividade muito em aula, a Mônica faz isso muito bem, assim, eu repito essa prática com os alunos e deixo também essa dica aí para vocês, que é a que a gente chama de análise crítica, né? Então, vamos ler, não no sentido de falar mal do trabalho, ou de dizer que ele é ruim, ele tem isso, ele aquilo, não, vamos ler, vamos entender qual foi o percurso, o que pode ser melhorado. Então, você está começando, não sabe para onde vai, né? A página lá do repositório de TCCs, né? Do teu programa, seja qual for o nível da pesquisa, né? Mestrado, doutorado, graduação, enfim. Né? Essa leitura é uma leitura muito bacana para começar, para te dar ideias, né, do que você pode instanciar, fazer uma coisa diferente, né? E muitas vezes ajuda a desmistificar, né, aquela coisa que a gente acha assim, gente, mas é uma pesquisa, é um TCC, meu Deus, e agora, né? É um super trabalho, a minha graduação inteira está em jogo aqui se eu não passar dessa barreira intransponível. Aí começam questões emocionais, começam uma série de coisas a influir aí. Então, assim, tá bom, mas e outras pessoas que superaram esse desafio hoje são bacharéis, são mestres, são doutores? Qual foi o percurso? O que eles fizeram, né? E eu acho que essa leitura é uma dica que aprendi com a Mônica, replico para os meus alunos, né? É essencial, sabe? Porque desmistifica. Às vezes tem umas perguntas, Mônica, que acontecem, né? Que são assim, mas professor, quantas páginas o meu trabalho tem que ter? Né? Pergunta de quantidade de páginas mesmo, a pessoa é muito preocupada na quantidade de páginas. E a gente percebe que se ler, né,
se o aluno começa a ler o repositório, começa a tratar o que dá, né? Isso ajuda pra caramba a desmistificar um pouco, né? Olha, quando eu uso a palavra desmistificar, não estou querendo dizer que não é difícil, porque é muito trabalhoso, né? Em geral, você tem que ter horas, você tem que ter, mas não é impossível, né? Se outras pessoas fizeram antes, né? Não é isso. Eu acho que é por aí. Eu acho que tem uma pergunta assim de finalzinho, Mônica, que é interessante aí, que existe mercado, né, para pesquisa. Oi, Renato, obrigada pela pergunta. Se existe mercado? Existe sim. Cada vez mais, agora, até empresas abrem, agora não, já há algum tempo, né? Empresas com universidades, né? Então, esse olhar de pesquisa, esse olhar minucioso, esse olhar rigoroso, esse olhar questionador, eu não vejo como atrapalhar em nada. Eu acho que ele ajuda a tua colocação no mercado, com certeza. Você aprende, né, com a carreira acadêmica, né? Você aprende a pensar, a questionar, a organizar os teus argumentos, e isso é importante em qualquer área. Então, eu acho que há mercado, sim, e há mercado sempre com um cérebro bem nutrido de perguntas, né? Um cérebro bem animado, aí, bem exercitado nas perguntas. Eu estava pensando justamente nisso, Mônica, porque, embora assim, nem sempre tem uma vaga, né, de pesquisa formal, né? O que a pesquisa treina na gente, né, treina no aluno, é uma capacidade de raciocínio que serve para qualquer situação, né? Então, acho que o mercado valoriza isso de qualquer forma, né? Para mim deu uma falhada aqui, mas eu acho que ficou legal, acho que vocês me ouviram. É isso. Mas eu acho que fechamos aqui, né, Paulo? Como é que está de pergunta? Tem mais pergunta aí? Não, fechamos, assim, vai também estourar nosso tempo, né? A gente, de qualquer forma, assim, Mônica, eu queria aproveitar para fazer o encerramento, agradecer pelo convite, né? Estar aqui hoje, agradecer a todo mundo que está escutando a gente, né? Pela atenção aí, e desejar aí para vocês sucesso nas pesquisas, né? Passar a Mônica para o encerramento final. Gente, obrigado aí pela presença de vocês, a equipe do Clube da Escrita aí, parabéns pela iniciativa, porque pesquisar é um momento delicado na vida de todos nós, né? E que é uma atividade que a gente faz com muito amor. Acho que dividir essa experiência, né? É uma oportunidade muito boa. Eu quero reforçar aí o agradecimento do Paulo, né? Agradeço também ao Paulo por estar aqui. Obrigada aí, Verônica, obrigada ao pessoal todo que assistiu, que fez perguntas, que não fez também, que vai assistir depois. Muito bom estar com vocês, obrigada às intérpretes que estão aí firmes, ajudando a gente nessa comunicação. E é isso, estou à disposição aqui do Clube da Escrita, e a gente está lá no Instagram. Quando quiserem, qualquer dúvida, estamos lá, viu? Obrigada, Iris, obrigada a todos. Um abraço, pessoal.